Olha só, minha gente, vamos à manchete do Ananias. A manchete do Ananias e o ministro aí que quer jogo duro dos que boicotam a democracia. Exato, olha, o ministro sobe o tom e cobra punição de criminosos contra a democracia do Brasil. A gente tem acostumado a ver o ministro Wellington Dias, piauiense, senador do nosso estado, ele que comanda a pasta do desenvolvimento social, sempre com um tom muito ameno nas suas falas, ele é muito de conciliação, mas ele foi para cima, ele subiu o tom. Diante... Vamos ver? Vamos ver, tem aí um print, aliás, uma cartela com a frase dele. A cartela, olha aí, Ari. Impedir a população de votar é um crime. A democracia é soberana e os autores devem ser responsabilizados e punidos. Pô, não, Ananias. É a referência à prisão do Silvinei Vasquez, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, onde a Polícia Federal já tem em suas mãos provas de que ele atuou para interferir na eleição do segundo turno, eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro, quando fez as blitz na região Nordeste, que impediu eleitores de Lula, visava impedir eleitores de Lula de votar. E aí o Wellington se manifestou sobre essa pauta que movimenta a política nacional, trouxe a sua opinião, cobrou a sua punição diante da conduta criminosa. Essa investigação que agora avança, porque todo mundo sabe que Silvinei tinha um chefe, o ex-ministro Anderson Torres, e que Anderson Torres também tinha um chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Wellington Dias cobra punição para os autores desse ataque à democracia do país. E olha, é o seguinte, Ari, você vê, o Ananias trouxe essa manchete, vocês vão comentar, mas o Lorde mandou trechos, ele conseguiu trechos do despacho de Alexandre de Moraes determinando a prisão de Silvinei Vasquez. Olha como a inteligência... Está vendo, Ari? E foi a inteligência artificial Lorde. Lorde. Sim. Trabalhando ao lado do Ananias Ribeiro. Impressionante. Vamos mostrar trechos? Esse software foi desenvolvido em Piripiri. Vamos ver 2 momentos do despacho de Alexandre de Moraes? É com você, Farol. Conforme relatado pela Polícia Federal, no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Silvinei Vasquez, então ocupando o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, teria emitido ordens ilegais a seus subordinados, visando a dificultar ou até impedir o livre trânsito de eleitores. Tem mais. O livre trânsito de eleitores nas regiões em que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva havia obtido votação mais expressiva no primeiro turno, conforme apurado pela ferramenta de inteligência digital. Artificial. Mais um trecho. A Polícia Federal, inclusive, aponta a ocorrência de prejuízo à instrução criminal em virtude dessa situação de Silvinei Vasquez, por pelo menos uma vez relativamente a Nara Lúcia Leite Dias, então chefe do Serviço de Análise de Inteligência da PRF, e Adiel Ferreira Alcântara, então coordenador de Análise de Inteligência da PRF. Segue. Que aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, conforme já relatado, indicando a presença de temor reverencial em relação à pessoa de Silvinei Vasquez, a comprovar que, em liberdade, teria poder de influenciar no depoimento de eventuais testemunhas. Então você vê, Ananias, que a prisão de Silvinei Vasquez ela é assentada nessa possibilidade dele atrapalhar investigações. Sim. O que está previsto na lei. Sim. Quando há uma investigação em curso e os investigados agem para dificultá-la, está autorizada a prisão justamente para transcorrer o curso da investigação. Sem interferência. Sem interferências.
E aí eu acho que nesses dois trechos que você separou, está bem clara assim, a fundamentação da prisão e como se atentou contra um direito sagrado. Porque o fundamental em qualquer democracia é um cidadão ou uma cidadã, um voto. Um cidadão, um voto, uma cidadã, um voto. Uma pessoa, um voto. E aí o que se quis foi turvar isso a partir do momento que você tenta impedir esse exercício de cidadania. Né? Isso mostra a gravidade dessa ação que confronta um direito que é sagrado de votar, onde, como você falou, todos se igualam perante a urna, todos valem um voto, seja de que região do país for, seja de que renda tiver, que grau de escolaridade tiver, todos se igualam perante a urna. E aí o processo é robusto, a investigação é robusta. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes traz partes dessa robustez já levantada. Parte dela vem com esses elementos onde Silvinei tentou interferir na investigação. As reuniões preparatórias, onde diretores da Polícia Rodoviária Federal foram orientados, e aí há diálogos registrados nesse sentido, a fazer um direcionamento político, um direcionamento das fiscalizações no dia da eleição, no segundo turno. Então, tudo isso leva a esta prisão, e repito, a análise que a PF está fazendo, que inclui não só ações de Silvinei, mas reuniões com Anderson Torres, as reuniões com o presidente Bolsonaro, na véspera da eleição do segundo turno, no dia da eleição, no segundo turno, teve um encontro entre eles no Planalto, tudo isso está sendo investigado e é um fio aí que a PF está puxando e deve envolver mais gente nessa apuração. Aliás, antes dos comentários, a Poliana está me trazendo aqui, nesse momento, não sei se está no intervalo lá, Poliana, mas Anderson Torres depõe na CPI do Distrito Federal. Isso. Anderson Torres. Na Câmara Porque Legislativa. é tudo a ver, né? Olha, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que ele já disse até agora lá, Poliana? É a CPI que também apura, né, os fatos envolvendo os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Trago duas informações, a primeira relativa ao Silvinei Vasquez, né, que ele disse justamente depois da prisão, ele foi questionado lá sobre interferência nos atos da Polícia Rodoviária Federal. O ex-ministro disse que não tinha nenhum tipo de gerência, interferência nesse fato, na coordenação do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E ele também falou, Amadeu, sobre falhas no planejamento do 8 de janeiro, né, das ações daquele 8 de janeiro. Apesar de dizer que houve falhas, acredita ter falhas naquele dia, ele não quis dizer quem seria o responsável, apenas silenciou dizendo que isso é que tem que ser apurado, sem querer dar nomes. Então, ele continua negando qualquer tipo de interferência e dizendo desconhecer, né, algumas ações, a questão do 8 de janeiro, desconhecer que naquele dia aconteceriam fatos de protestos lá em Brasília. Porque nós estamos falando de duas coisas aí, né? Uma envolvendo PRF. Sim. E a outra o 8 de janeiro, que na verdade fazem parte de uma mesma estratégia contra a democracia, mas em momentos diferentes. Agora eu não entendi, Ari, talvez você possa me explicar. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, ela é subordinada a qual órgão, a qual ministério no Brasil? Ela era subordinada e ainda é, né, ao ministério comandado por Anderson Torres. Então, por que ele diz que não tem nenhuma ingerência sobre a PRF? Mas se as reuniões relatadas agora pelo governo federal, que foram descobertas, eram entre o então presidente Jair Messias Bolsonaro, Silvinei Vasquez e Anderson Torres. Aí eles alinharam ali, não se sabe o que ainda, os pormenores, esses e-mails ou transcrições ainda não chegaram ao público, mas claro que eles agiam ali em conjunto, um ajudando o outro, e o Anderson era chefe do Silvinei. Assim como o Silvinei era chefe desses outros dois gestores da PRF, que segundo o ministro Alexandre de Moraes, temendo o chefe, o ex-chefe,
mentiram nos depoimentos. Porque ontem houve uma forte reação de juristas, alguns deles de reputação acima de qualquer suspeita, não são partidários nem de esquerda nem de direita. Esses juristas disseram, olha, será que era o caso de prisão para Silvinei, porque ele é acusado, mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas o ministro Alexandre de Moraes agora esclarece. Obstrução de justiça justifica, sim, esse tipo de prisão que foi feita. E ele tentou obstruir a justiça ao influenciar os depoimentos dos subordinados dele. Que está nesse trecho aí. Exato. Que a gente separou. Por medo dele, né? Eles teriam policial mentido. E um policial rodoviário federal que ocuparam diretorias quando o Silvinei foi o chefe. Exato. Tem os nomes deles aí, tem Nájila, os nomes. E segundo o ministro, eles temiam o ex-chefe e por isso mentiram nos seus depoimentos, segundo o ministro. É no próximo. É no próximo. No outro. Vamos mais. Aí, ó. Aí. Nara Lúcia Leite Dias, que era chefe do Serviço de Análise de Inteligência, e Adiel Pereira Alcântara, que era o coordenador de análise de inteligência da PRF. O Adiel é que relata no diálogo que, olha, na reunião, na véspera do segundo turno, que teve a orientação, diria mais do que a orientação, a determinação do Silvinei de fazer o policiamento direcionado aos eleitores de Lula na região Nordeste. Inclusive com mapas, onde Lula teve maior densidade eleitoral. Mais de 75% da votação. Votos. Pois não, Alessio? Olha, Amadeu, eu acredito que a gente tem que destacar também o quanto existem ainda políticos, né, mais alinhados à direita, ao bolsonarismo, que tentaram defender ontem, após a prisão de Silvinei, de que ele estava sendo vítima de uma perseguição política, né? E aí as pessoas em casa podem até cair nesse discurso. É preciso que a gente desconstrua isso, que traga o que realmente aconteceu, que foi uma tentativa, sim, de direcionamento, de mudança do resultado das eleições do ano passado, que poderiam ter sido efetivadas caso o TSE, caso também a Justiça como um todo, as autoridades também não tivessem se posicionado, não tivessem solicitado, até porque o TSE já havia proibido esse tipo de blitz, esse tipo de paralisação nas rodovias brasileiras. E ontem a gente trouxe também um destaque que justamente esclarece tudo isso. A gente sabe que o Nordeste é um reduto, é um colégio eleitoral que vota em sua grande maioria no atual presidente Lula, que votou, no caso, na eleição passada. E os números mostram muito claro que houve sim esse direcionamento, porque eu trouxe ontem no Ciência Política e trago agora novamente. Foram 48 ônibus detidos, apreendidos no Nordeste, enquanto apenas 9 na região Sudeste, que a gente sabe que concentra a população, um número de eleitores bem maior do que no Nordeste. Ou seja, números básicos, simples, que não precisam ser tão assim expostos, mas quando a gente expõe, mostra claramente que houve sim um direcionamento, que essas blitz impediram sim que as pessoas, algumas pelo menos, chegassem no seu local de votação. A gente não tem um levantamento preciso, né, mas mostra que houve sim um direcionamento da PRF, Amadeu. Tá, tem muita gente aqui perguntando, vem cá, mas e o ex-presidente Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, até agora, até esse momento, não há qualquer ilhame, não há qualquer ligação, não há nada que conecte as ações do Silvinei, do Anderson Torres e do outro, o Cid, com o ex-presidente. Até agora não tem conexão. Polícia, se tem, a polícia não encontrou. E se não encontrar, esse ilhame só será feito se um dos três decidir abrir a boca. Agora, Amadeu, o que para mim, aí vai a minha opinião pessoal, nenhum dos três vai falar. A chance, na minha opinião, é zero. Nenhum dos três fará, não chama mais de delação não, como é o nome, é colaboração premiada. Pois não. Agora, assim, o que o próprio Silvinei dizia no período da eleição é que ele era, sim, um eleitor do Bolsonaro. Inclusive, ele fez uma publicação declarando voto, depois ele apagou, ele excluiu essa publicação, mas isso a gente sabe que não pode ser usado como prova de uma ligação direta do ex-presidente. Mas que existia essa amizade muito grande, existia. Né? Pois é, mas como não vai ter o vínculo, vai ficar, bom, a minha opinião, todos os três vão... A não ser que esteja nos e-mails, né? Pode ser descoberto. Se tivesse um e-mail do presidente para eles, uma coisa assim. Agora, vão segurar a bucha. Os três vão segurar a bucha.
Vamos agora, atenção, em agente seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. Sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez, maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. WhatsApp 98133 1740. Augustus Medicina Diagnóstica. Olha, e hoje na Assembleia